Grüezi miteinander. Olá, amigos do Face. É com esta saudação usual que é feita aqui na Suíça, na região da Europa Suíça, que eles cumprimentam uns aos outros. E eu, passando por essa região, não poderia deixar de compartilhar com vocês esse momento. E aí então tomei a iniciativa de gravar esse vídeo. Eu estou mais especificamente às margens do rio Rhein. Rhein é alemão. Em português é conhecido como Rio Reno. O rio Rhein, ele é formado pelo Lago de Constance e também é um rio que faz divisa com o país da Alemanha. Eu estou mais especificamente próximo da cidade de Stein am Rhein. Stein am Rhein significa pedra no rio. Stein, talvez você já tenha ouvido falar, o Albert Einstein. Albert Einstein significa Albert, uma pedra. E essa região, essa região de Stein am Rhein, é uma região que ela tem toda uma história consigo. Inclusive, já desde o século III a.C. Essa é uma cidade atual, uma cidade histórica, é uma belíssima cidade, é uma cidade muito charmosa, que também é uma região de castelos. No alto do monte tem um castelo que foi construído no ano de 1225 depois de Cristo. É o castelo de Hochklingen. Esse castelo ele é muito conhecido nessa região e também é um ponto turístico. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades desta região. Esta região aqui no passado, ela era conhecida como Tasgetum. Tasgetum era a região antiga que foi desde o terceiro século antes de Cristo. Isso aqui era uma espécie de província romana. E os romanos usavam essa rota como rota comercial. Inclusive eles aportavam aqui, faziam os seus comércios, as suas transações comerciais. Você pode perguntar para mim, mas de onde foi que você tirou todas essas informações? Essas informações elas foram tiradas de algumas visitas que eu fiz nos museus e nos centros de arqueologia dessa região. O museu, inclusive, do cantão de Schaffhausen, o museu de Stein am Rhein, e também o Museu de Thurgau, que são museus arqueológicos, que são centros arqueológicos. Como vocês podem comprovar nesta placa, aqui já foi encontrado nessa região muitos vestígios de objetos e muito material arqueológico, muito material histórico. Inclusive a presença de tonéis, feito com madeiras de lei, madeiras dessa região. Foram encontradas a presença de sandálias feitas de madeira, sandálias antigas, moedas do tempo de Roma, moedas inclusive com o rosto de Nero, do imperador Nero. E também era uma região que tinha muitos artesãos, tinha sapateiros. Por quê? Porque toda essa região era uma região muito produtiva. Essa região é uma região que produz muito maçã, ou produtiva em maçãs, em pera, em ameixa e, claro, também em vinhos. Ou seja, essa região é uma região histórica, faz parte da história da Europa e do próprio crescimento ou do advento do cristianismo nessas regiões. Muitas pessoas deste lugar foram evangelizadas, inclusive por pessoas que receberam o evangelho dos apóstolos. Por quê? Porque toda essa região ela é rica e muito importante no século I, no século II e no século III até depois de Cristo. Então, pegando esse ensejo, eu quero deixar essa mensagem para vocês, meus amigos do Face, porque Stein am Rhein, Stein Rhein significa pedra no rio. Stein é pedra, Rhein é rio. Como você já ouviu falar no Albert Einstein, o grande cientista, Albert, uma pedra. Mas não é dele que eu quero falar. Eu quero falar de uma outra pedra muito mais importante. Em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 11, Pedro estava testificando, estava dando o seu depoimento diante das autoridades, inclusive autoridades romanas daquela época. Pessoas talvez justamente também que conheciam essa região. E Pedro disse para eles, olha, a pedra angular é Jesus Cristo. E é sobre esta pedra, a pedra chamada Jesus,
que eu quero deixar essa mensagem para você, que Jesus Cristo é a pedra onde toda e qualquer pessoa pode edificar a sua vida, edificar a sua casa, edificar a sua história. Lembre-se sempre disso. Jesus Cristo é a pedra e nele nossos pés podem estar firmes e sem vacilo. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe, e logo eu estarei postando um outro vídeo também, porque essa região é toda uma região histórica e nós vamos falar sobre muitas coisas que refletem a história do cristianismo. Obrigado, fiquem com Deus, Adi, merci.